Olá, gente, tudo bem? Como é que estão vocês? Vamos aí para mais uma aula, saudando a galerinha de ciências do sexto ano, né? Disciplina de ciências. Hoje nós vamos tratar aí sobre a origem da agricultura. Como é que surgiu, gente? Como é que as pessoas começaram a plantar, né? A irrigar, a preparar a terra, saber que vai plantar aquela semente e daqui tantos meses ela vai se tornar uma planta e vai produzir o fruto e o fruto vai ser consumido. Como é que começou isso? Né? Nós vamos tratar isso de forma rebuscada, mas nesse capítulo aqui, nesse trechinho aqui, tá ok? Então vamos dar uma olhada nisso aqui. Vou ampliar aqui para a gente, né? Pronto. Origem da agricultura. Deixa eu preparar aqui meus pincéis para me riscar, né? Tá tudo selecionado aqui. Vamos lá. Os estudos sobre a evolução humana indicam que há cerca de 20 mil anos as populações viviam apenas da caça, da pesca e da coleta de frutos, né? Sementes e raízes disponíveis na natureza, obtidas, né, do ambiente natural e sem cultivo. Ou seja, eles não cultuavam. Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui, né? Vamos dizer que existia um determinado povo que morava aqui às margens do rio que nós chamamos de Tocantins hoje. Vamos dizer que eles moravam ali e eles andavam por aqui, né? E eles, por exemplo, paravam ali onde hoje é a beira-rio, existia uma grande floresta, né? E eles pararam ali. De repente eles querem comer. O que eles iam fazer para comer? Eles iam pescar, né? Não ia faltar peixe. O peixe Tocantins, o rio Tocantins não tem peixe hoje, né? Que já poluição hidrelétrica, né? Então não tem como ter peixe mesmo, não. Principalmente por causa da hidrelétrica, né? Que a hidrelétrica é assassina de rio. Todas as hidrelétricas. Mas, voltando aqui. Então, eles vão pescar, eles vão caçar uma paca, uma cutia, né? Um cervo, um veado, né? E comer. Aí o que mais? Provavelmente poderia ter um cupuaçu, né? Nessas florestas aqui. Poderia ter um açaí, eles iam comer a polpa, né, do açaí que está na semente diretamente no caroço. Eles não iriam comer o açaí como hoje a gente come, né? Eles poderiam encontrar uma mandioca, né? E tirar a mandioca e consumir a mandioca, né? Mas tudo isso que a natureza oferecia. Então eles ficavam aqui numa média aqui de uns 2, 3 meses, né? Enquanto tivesse esses recursos, eles estariam aqui. No momento que naquela região acabou toda a fruta, acabou o açaí, né? Só tinha o peixe e a caça, aí o que eles faziam? Ó, eles capavam o gato, como o pessoal diz por aí, né? Eles caíam fora, ralava peito, saía fora mesmo, né? Aí eles iam para outra área e lá eles iam cultivar, eles iam colher, coletar todas essas coisas. Iam arrancar o palmito, né, do açaí, da pupunha, né? Iam desenterrar a macaxeira, né? Iam colher a goiaba, seja o que for, a fruta que eles encontrassem, o cacau, né? E iam seguir o caminho deles, né? Mais ou menos assim que funcionava. Mas isso mudou, né? Até. Em geral, os grupos eram nômades. Gente, o que é um grupo nômade? Grupo nômade é aquele que está sempre circulando, não para, né? É aquela história que eu falei para vocês. Eles ficavam numa determinada área num certo período. Depois desse período, eles iam para outro lugar, em busca de alimentos. Ou de melhores condições, né? O que viviam mudando de área, tal. Ao longo do tempo, descobriu-se que certas sementes podiam ser plantadas, né? Começou então o quê? O cultivo das plantas e a domesticação de animais. Com isso, uma população muito maior pôde ser o quê? Alimentada. Sim, porque, gente, até então eles não sobrava comida, né? Todo mundo comia do que a floresta oferecia, todo mundo se alimentava bem, mas era só racionado, era só o de comer. Ninguém conseguia armazenar, tanto é
que a gente... Desculpa, gente. Tanto é que não existe registro, né, do homem pré-histórico ou do homem do indígena brasileiro, do nativo brasileiro, de que ele armazenasse alimento. Não existe. Por quê? Porque ele só consumia o suficiente para sobreviver. Acabou, foi embora, né? E a partir de então não, conseguiu se armazenar, conseguiu, né, fazer reserva de alimento, né? Coisa que até então não fazia. Gente, eu sempre dou esse exemplo aqui. Eu vou fazer um desenho aqui para vocês. Como é que pode ter sido descoberta essa questão, né? Vamos dizer que existem, né, mulheres, né, que normalmente nas comunidades, né, nas comunidades indígenas brasileiras, são as mulheres que cuidam do alimento, da plantação e tudo. Eu dou sempre esse exemplo, que um determinado grupo de mulheres, né, foi buscar, por exemplo, cacau, né, que é uma fruta normal aqui da nossa região, né. E elas foram buscar cacau, né. Aí elas coletaram o cacau, né, e no caminho para casa, elas levaram o cacau para a família e no caminho elas saíram, né, consumindo o cacau. E ela terminava de... o cacau, Alexandre. E depois que elas consumiam o cacau, né, comia aquela polpa, ela cuspia o caroço, né? E aquele caroço, né, ficava caído no chão, né? Na trilha, na mata, na trilha por onde eles foram buscar o cacau, o açaí, né? E o que acontece? Vamos dizer que a aldeia deles era aqui, né, ó. A aldeia deles era aqui, ó. Aí, ó, feia, né? Vamos dizer que a aldeia deles era aqui. E os pés de cacau eram aqui, né? O cacau, Alexandre. E os pés de cacau, eu tô falando com o Alexandre aqui também, viu, gente? Ele tá aqui comigo, é meu filho. Aí o que acontece? E elas faziam esse caminho, né? Elas iam buscar o cacau, né? E voltavam para casa. E sempre quando elas estavam voltando, elas comiam o cacau e deixavam o caroço cair no chão. E o que acontece? Isso durante semanas, um período longo. E o que elas observaram? Elas observaram que no lugar onde caiu a semente do cacau, começou a brotar o quê? Pequenas mudas, né? Muito parecidas com o cacau. E elas observaram também que a semente do cacau, ela se abriu, né, para dar origem a essa plantinha, né? Uma planta, deixa. Nessa plantinha, né? E aí elas fizeram o teste, disseram assim, vamos fazer o seguinte, vamos começar a plantar. Aí elas começaram a enterrar perto lá da oca delas, pé de cacau. O que aconteceu? A mesma coisa. E o tempo passou e elas descobriram que aquela plantinha da semente era a mesma planta de onde ela tirava o cacau. E a partir de então, elas descobriram que elas podiam plantar, podiam pegar essas sementes e plantar o cacau, plantar o feijão, plantar as várias plantas e iria nascer o quê? Iriam nascer novas plantas. Eu dou esse exemplo, não estou dizendo que foi desse jeito, né? Mas eu dou esse exemplo aqui para especificar como, mais ou menos, foi a descoberta, né, da plantação, da agricultura, da forma como elas poderiam cultivar, né? Vamos lá. É difícil exatamente dizer exatamente quando a agricultura começou, né? Desde o começo do homem, né? O homem, ele pouco tempo, eu creio que ele passou pouco tempo de sua existência como nômade. Em pouquíssimo tempo ele desenvolveu a agricultura. É o que eu acredito, né? Ela deve ter sido originada ao quê? 9.000 anos, em diversas regiões do planeta, variando de acordo com os recursos locais, né? Na antiga Mesopotâmia, onde se encontra o Iraque, o Kuwait, a Síria e a Turquia, né? Mais exatamente nos vales dos rios Tigres e Eufrates, o cultivo do trigo, ervilha
Alexandre vai pra escola só segunda-feira. Tá bom, meu filho. Cultivo de trigo, né? Ervilha, linho. No vale do rio Nilo, né? No Egito, o cultivo do trigo, entre outros. Na América do Sul, nos Andes, né? Que é cultivado, né? Na América do Sul, onde é cultivado, sempre foi cultivado a quinoa, o amendoim, a batata, o algodão, o tomate, o abacaxi, a pimenta, a nossa mandioca, né? A seringueira, etc, né? Na América Central, né? O milho, a mandioca, o feijão, o abacate, né? Opa, peraí. Tá aqui, né? O abacate. Tá aqui, gente. Tá marcado aqui o que eu tava lendo. Eu pensei que vocês estavam acompanhando. É, além de registros na China e na Índia, né? Ou seja, é de muito tempo que o homem já cultiva. O homem cultiva as plantas, né? Mas vamos lá. Com o contínuo crescimento da população e a queda da fertilidade dos solos, novas técnicas de cultivo foram sendo que criadas, né? Como a rotação de culturas. O que é a rotação de culturas, né? Vai ser explicado mais à frente, mas é mais ou menos a questão. Você planta milho, aí depois do milho você planta feijão. Você planta o feijão, depois planta o arroz. Para quê? Para que o solo ele não seja consumido por uma cultura só, porque normalmente uma cultura ela exige determinados nutrientes do solo. E uma outra cultura já não exige os mesmos. Então, dá essa possibilidade de o solo recuperar esses nutrientes, né? O uso de fertilizantes, de defensivos agrícolas e o melhoramento genético das plantas, né? Aqui no Brasil, a chegada dos portugueses, os povos nativos já cultivavam o quê? Os portugueses, Alexandre. Os povos nativos já cultivavam milho, a batata doce, a abóbora, a mandioca, né? Entre outras plantas, né? Inclusive, gente, tem algo que eu já falei para vocês aqui, não sei se foi exatamente para a turma de vocês, que o português, quando chegou aqui, gente, ele chegou foi morrendo de fome, porque eu não sei se vocês sabem, mas as caravelas portuguesas, quando eles viajavam com o quê? Eles viajavam com um barril cheio de biscoito, cheio de pão velho, para comer durante 3 meses. Então, esse pão muitas vezes estava mofado, o biscoito estava mofado, né? E eles tinham que comer. Inclusive, tinha uma mistura, né, que eles faziam também, que eles pegavam a carne, botavam no vinagre, né? E botavam outras coisas lá e ficavam comendo essa carne durante toda a travessia. Então, não comiam frutas, não comiam verduras, não comiam leguminosas, legumes, como os índios comiam. E quando eles chegaram aqui no Brasil, eles estavam loucos, porque eles estavam com fome, eles viam a fruta, mas não sabiam o que podia comer. Quem ajudou os portugueses e todos os outros que chegaram aqui na América foram os indígenas, dizendo, desculpa, come isso aqui come, isso aqui cozinha, essa batata você joga na fogueira, ela vai cozinhar e você vai poder comer. Então, o índio, ele salvou a vida do português, ele salvou a vida do europeu quando chegou aqui. Se não fossem os indígenas, os portugueses tinham morrido de fome aqui, de inanição, né? E de frio, porque não tinham proteção, né? E o pagamento que as nações indígenas, que os povos indígenas receberam, foi a ingratidão, foi a morte, foi a doença, foi a escravidão, porque muito se fala na escravidão do africano, mas o índio brasileiro, o nativo brasileiro, foi escravo tanto quanto o africano aqui no Brasil. Isso tem que ser dito. Eu posso falar porque eu sou descendente tanto de índios quanto de negros. Há mais de 8.000 anos, né, eles já sabiam retirar substâncias, o quê? Tóxicas, da raiz de uma variedade de mandioca. A chamada tóxica, a mandioca brava, né? Tornando-a o quê? Comestível, né? E esse processo, gente, existe até hoje. No Pará, inclusive, quem for do Pará aqui, quem estiver assistindo esse vídeo, sabe que existe um prato chamado maniçoba.
Deixa eu botar aqui. E a maniçoba, ela é feita com a folha da mandioca brava. E eles cozinham durante dias, né? Durante um longo período, para tirar aquela substância venenosa e comer. E o índio já fazia isso com muita habilidade e sobrevivia na mata, comendo algo que seria tóxico, transformando no alimento, né? A variedade que chega ao comércio atualmente é a mandioca de mesa, né? Mandioca de mesa, não é a brava? Conhecido popularmente como a nossa macaxeira, aipim ou mandioca mansa, né? Que não possui o quê? Substâncias tóxicas, né? A nossa macaxeira ela é naturalmente pronta. Você descasca ela, você já pode botar para dentro se você aguentar comer. Agora a mandioca brava, se você comer ela, você morre envenenado. Se você comer a folha dela, Deus o livre. Tá aqui a mandioca mansa aqui, ó, descascando, né? Daqui eles vão tirar a tapioca, né, o tucupi, a própria macaxeira, a farinha, né? Hoje em dia se faz até cerveja com a nossa macaxeira, né? Então você vê aí a habilidade, né, a criatividade dos nossos povos indígenas para sobreviver. Então tá aí, gente. Eu queria agradecer, né? Nós estamos encerrando mais uma aula. Espero que vocês tenham gostado. Um tópico pequeno, mas que deu para a gente desenvolver, não é isso? Então, me segue aí nas redes sociais. Você já está no YouTube, segue aí. Vamos seguir para ajudar. E tem muito vídeo para você assistir, não só aula. Me segue também na minha rede social no Instagram, beleza? E também estou no Facebook. Valeu, até a próxima. Grande abraço.